Nós já falamos aqui da cura primeiro, pelo amor, depois aparece a depressão, medo, insegurança, receio. E agora vamos falar de ansiedade e a juntar também com medo e a juntar com a depressão, porque uma coisa leva a outra, sabe? A gente faz didaticamente essa separação, mas na prática assim, a coisa é tudo junto, né? Como o mundo espiritual, como o mundo material. A gente fala no mundo material, no mundo espiritual. A gente fala no corpo físico, fala no corpo energético, mas no final está tudo assim entrelaçado, né? O físico nada mais é que a energia condensada. Então, nós estamos vivendo aqui num corpo e depois a gente retorna para o mundo espiritual. Mas o mundo espiritual está aqui e também nós estamos lá. Então, essa evolução se faz tanto no mundo material como no mundo espiritual. Nós assistimos muitas palestras de pessoas mediunizadas, pessoas intuídas, né, através do mundo espiritual, trazendo a mensagem para a gente. E a mensagem que é colocada aqui, muitos espíritos vêm também para participar. Muitos vêm para ajudar e muitos vêm para aprender. Então, muitos vêm através da luz. O que se forma aqui é uma luz de amor. Então, as energias que são um pouco mais apagadas, sabe, também elas se acercam daqui também, porque aqui é um centro, um local sagrado. Então, nós vamos apresentar hoje para vocês essa palestra. Antes eu queria falar com vocês sobre o contágio. O contágio no sentido positivo. O contágio seria através de uma doença contagiosa. Então você sai correndo para não contagiar com a doença. Esse contágio que se dá aqui é o contágio positivo. Então, a ideia é que nós nos contagiemos com as palavras, nos contagiemos com o mundo espiritual, como o colega falou, para quando chegarmos nos nossos lares, nós vamos estar iluminados para contagiar a família. E esse contágio vai se expandindo através da família maior, dos parentes, e vai aumentando cada vez mais em progressão geométrica. Então esse contágio é muito importante a gente ter essa consciência. Porque que a gente quer aqui esse contágio através do que significa uma depressão, uma ansiedade, do que significa medo, insegurança, e relacionando com os órgãos, e a gente saiamos daqui no sentido do caminho, cada um achando a sua luz, tá certo? A gente vai falar sobre ansiedade. A ansiedade vem de ânsia. Ânsia é aquela coisa do futuro, a ânsia de estar acontecendo alguma coisa, a ânsia de acontecer alguma coisa. Então a ânsia, ela vem mais do plano racional. A ânsia, ela é movimento ser humano, sabe? Para conquistar coisas, ela movimenta. Mas a ansiedade, do ponto de vista de desequilíbrio, é aquela coisa acelerada. A pessoa fica ansiosa porque vai acontecer um fato, fica ansiosa porque tem que comprar um carro, fica ansiosa porque vem fazer uma palestra, entendeu? E a ansiedade me pegou muito quando eu estava estudando para fazer essa palestra. Eu descobri o tanto que eu sou ansioso, que eu não tinha consciência do tanto que eu sou ansioso. Então, simplesmente, eu não estava dando conta, assistindo palestra, e na hora de preparar, custava digitar alguma coisa, o pouco que eu digitei sumiu. Chegava para fazer, vinha ansiedade, eu não dava conta. Então, eu ia para a cama e relaxava, até que eu consegui isso. E eu fui vendo em mim o tanto de sintomas de ansiedade que eu tenho. Então, a ansiedade é isso, é a ânsia de conseguir uma coisa lá na frente. Então, a pessoa está no futuro. O ansioso vive o futuro. E também o passado, de alguma coisa que deu errado, ele puxa para o futuro para não dar errado de novo. Então, o ansioso vive tanto o passado e principalmente o futuro.
aquela coisa do passado que ele puxa para não repetir a história. Então, a característica maior da ansiedade é a vivência no futuro, tá certo? De alguma coisa que não vai acontecer também, né? Isso, alguma coisa que vai acontecer, alguma coisa que pode acontecer, alguma coisa que ele pressente que vai acontecer, e ele vai se tornando isso cada vez mais forte, ele fica aprisionado da ansiedade. Então ele fica preso nisso. Mas espera um pouquinho. Na verdade, pode ser que não aconteça. Oi? Pode ser que não aconteça. Entendeu? Uma coisa que não vai acontecer. Pode ser, depende do grau de ansiedade. A pergunta é interessante. Então ela perguntou de alguma coisa que vai acontecer. Mas o ansioso, ele vai, de acordo com o grau, a gente vai vendo aqui, quanto mais aumenta o grau da ansiedade, ele vai saindo da realidade e passando para a fantasia dentro do que você falou. Aí ele entra na fantasia de uma coisa que não vai acontecer. Aí a gente vai ver dependendo do grau. Pode passar? Então a gente está vendo ali a origem da ansiedade, né? A ansiedade é o fruto do impulso de ter sem a consciência do desejo real de ter, possuir ou viver. Então a ansiedade vem da razão, não vem da alma, tá certo? Então é o fruto do impulso de ter sem a consciência do desejo. Então a pessoa vai da razão, ela não tem consciência daquele desejo interno, desejo de alma. Então ela vai pela razão. A ânsia está do racional do afã. O afã é o outro lado. A ânsia de um lado, da razão, o afã, quando a gente tem aquele afã de realizar, o afã vem da alma, vem de consciências mais profundas, sabe? Citar um exemplo, se a pessoa quer ter um carro, ela entra, por exemplo, no afã de ter um carro. Então ela vai se programando, fala, eu quero ter esse carro, que ele vai ser útil para mim trabalhar, e eu vou poder dar carona para as pessoas, eu vou poder ajudar as pessoas. Aí é o afã, é da alma. Agora, quando vem esse desejo do carro pela ânsia, eu quero comprar esse carro, que esse carro, eu quero um carro melhor do que aquele amigo meu. Eu quero comprar isso para mim aparecer, para me se tornar, os outros olharem para mim que eu estou num carrão. Vocês estão vendo a diferença? O carro é o mesmo, mas o que está por trás da intenção que qualifica ansiedade ou afã. Tá certo? A ansiedade é o fruto da ânsia mal trabalhada. Então ela está em desequilíbrio, a ânsia. A ânsia é o fruto do processo racional, relacionado primeiro, conquista de posse e poder, extrapola seus limites, sabe? Vai extrapolando os limites, necessidade de viver o poder, e tem que ver também com a insegurança. Então a pessoa ela é insegura, ela quer comprar um carro para provar para o outro que ele é melhor, que ele é seguro de si, sabe? Para encobrir a insegurança. Então são coisas que o ser humano faz. Ele entra na hipertrofia. Na psicologia eles chamam de hipertrofia do ego. É tudo para mais é hipertrofia e tudo para menos é hipotrofia. Então a gente gira na hiper e na hipo. O normal está no meio. A hiper é aquela que desenvolve muito o ego. E desenvolver muito o ego do poder, o corpo acompanha, vai no corpo. Então, normalmente na hiper, vai ser formação de hipertecidos. Então vão formar tumores, vão formar cânceres. Porque a energia aumenta, aí para acompanhar a equação do Einstein, a massa aumenta. É igual a mc2. É energia, M é massa, e o C2 é uma constante. Então, hoje em dia, todo esse discurso é comprovado pela física quântica. Que antes era uma coisa, você tem que acreditar, eu não acredito no espiritismo, eu não acredito no espiritualismo, isso não sei o quê, mas hoje a ciência prova. Hoje nós estamos num momento que a ciência está aqui, a religião aqui era separada, então nós estamos num momento de encontro. Então, tanto a física eletrônica como a religião estão chegando
junto no mesmo ponto. Então, o mundo nosso, como eu falei, é bipolar. Tem a religiosidade e tem a física de cá, sabe? Tudo na vida é bipolar. Nós temos o lado direito e o lado esquerdo. Temos sim, temos não. Temos energia masculina e feminina, dia e noite, sabe? Nós temos o amor e temos a raiva. Ou do outro lado do amor, nem a raiva mais. Do outro lado do amor seria o sofrimento, a dor. Porque quando o amor não dá certo, é uma dor muito grande. Então, essa bipolaridade que nós vivemos, nós temos aqui, para evoluir, o Gilson psicografou um livro muito interessante, chama Senda Redentora. Então, nós temos que juntar os dois polos para fazer a redenção. Porque nós viemos do uno. Chegamos aqui na Terra dividido. Então, a volta é nós juntarmos, fazermos o uno e indo para a espiritualidade. Isso é muito o simbolismo religioso da taça. Aqui nós somos a base da taça. Então nós estamos ajuntando aqui e formando a parte intermediária da taça. E a parte de cima seria a espiritualidade. Então nós estamos juntos aqui, ficamos um, sobe a taça e depois expande no universo. Então hoje em dia está muito comum falar em pensamento, sabe? Sistema de pensamento, sabe? Está muito comum isso, palestra está assim no auge disso, porque é sistema de crença, sabe? Então nós temos isso colocado dentro da gente. Então, para a gente evoluir, a gente tem que sair desse sistema de pensamento, sistema de crença. E que são coisas que a gente tem codificado dentro da gente, que já serviu no momento e agora não serve mais. Então nós temos que trabalhar isso para esvaziar, para entrar a energia do amor. Então se fala muito, todos nós temos isso, a gente cita muito Moisés. O sistema de crença na época de Moisés era necessário, olho por olho, dente por dente, porque naquela época a gente tem que julgar de acordo com a época, né? Tem que julgar, não, tem que entender, porque a gente não julga, Cristo falou para não julgar. A gente tem que entender, na época, se um furava o olho de um, o outro ia lá, furava os dois do outro e da família. Então Moisés veio olho por olho, dente por dente. Se for um olho, tem direito de furar o outro. Isso para a época. Cristo veio, bateres numa face, ofereça a outra. Então nós temos muito preconceito, muito sistema de... Esse negócio de virar a face a outra, isso é uma coisa que não é ao pé da letra. Não. É isso que a gente está falando. Se você, de Moisés, te dá uma face, uma apanha, a outra bate. Então Cristo pregou. Mas é a questão do olho por olho. Agora, Cristo, quando você levar um tapa na face e virar outra, não vai para dar a face. As pessoas interpretam desse momento. Existem várias interpretações. Não dá as costas, ou seja, se você vira, você está dando a outra face, você está dando as costas da pessoa. E isso é simbólico, a gente tem que entender Cristo como dentro do... Da maneira que foi colocada, parece que a pessoa deu a face e colocou a outra. Continuou na mesma se a pessoa está centrada em si, se ela está na luz, se ela está na luz, se ela está no uno, aquilo vem, a crítica ou qualquer coisa vem, bate e volta. Então quando a pessoa está centrada, ela está na luz, está no divino, entendeu? A pessoa está bem centrada, bem equilibrada. Cristo quis dizer isso, pelo menos nas coisas que eu já vi, nas palestras que eu já assisti. Então é o contrário de olho por olho, dente por dente. Então quando a gente centra, está centrado na luz, a gente sai daqui, junta, centra na luz. Nós estamos equilibrados. Então, se uma pessoa chega para outra, perto da outra, e fala assim, você é ladrão. Se ela está centrada nela, ela vê aquilo, ela vai rir. Se ela não está centrada nela, se ela tem a semente ou ela rouba, ela vai reagir. Ladrão é você, ladrão é digníssimo, entendeu? Então a gente está, isso é de Moisés, a gente tem que estar centrado assim com a gente, né? Isso é um sistema que eu trabalho no consultório há muito tempo como preconceito. Então, como que se a gente tem uma mágoa, uma raiva muito grande de uma pessoa, como que a gente pode amar a pessoa? Está ocupado com raiva. Então a gente tem que tirar a raiva,
Tem que tirar aquela mágoa, desocupar o espaço para entrar depois com a energia do amor, para estar na luz. Então eles falam que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, os sentimentos também não. Entendeu? Se você está carregado daquilo, você tem que tirar aquilo. E existem processos para se fazer isso, que eu faço no consultório. Eu já trabalhei em grupos em Belo Horizonte também sobre isso, sabe? Grupo de vivência. Então você tira aquilo. Existem maneiras, existe técnica de fazer isso, sabe? Conheço, estou na mesma área do senhor. Oi? Conheço, estou na mesma área do senhor. Tá, então existe isso, mas isso não é um assunto aqui, para o momento, que é um assunto prático, entendeu? A gente usa elementos conectadores, sabe? A gente usa a mirra, vou dar um exemplo rapidinho, que a mirra é um dos presentes dos Reis Magos. A mirra, ele ajuda na transmutação, então você trabalha com a mirra para transmutar e ser levado para a espiritualidade para ser transmutado, através da energia dourada, que é o fio condutor, é o dourado. E depois você usa a rosa-rosa, a água de rosa-rosa, para se preencher de amor. Mas isso aí é um assunto que, como que fala, é muito demorado esse assunto, né? Então, vem isso, o afã é fruto do processo emocional, sensorial, relacionado com a abundância. Então, o afã te dá a abundância. A abundância é você ter a coisa certa na hora certa, não é ter a quantidade. E pode passar? A ansiedade é alimentada pelo desejo de viver o poder e a posse, foi o que nós falamos. Pela minusvalia. Minusvalia é a pessoa se sentir menos. Ela se sente menos que o outro. Pelo impulso competitivo, a competição, ela estimula muito a ansiedade. O Divaldo falou que um dos 3 problemas do mundo atual, um dos 3 é a competição. Ele cita o primeiro com a individualidade, o segundo com o excesso de sexo físico e o terceiro com a competição, que atrapalha muito esse momento. Seria um dos 3 itens da causa a nível mundial. E temos a inveja, sabe? E tem relação com a insegurança, que eu já falei, sabe? Essas áreas do corpo aqui é quando a gente, para trabalhar no corpo físico, a gente trabalha aqui na mente, a pessoa entendendo como que é o processo. Tem a área do corpo físico que, para ser tocada pela mente e pelo físico, para desbloquear aquela energia que está no físico. A doença nossa é quando a energia para em algum ponto. Como foi falado aqui na mágoa, a pessoa tem uma mágoa mal trabalhada, com o tempo, ela vai, toda vez que encontra com a pessoa, a mágoa vem. Ou encontra em outra situação de mágoa, vem e para. A mágoa vai parar na bexiga. Se ela não trabalha isso, chegar perto da pessoa, estou com mágoa de você, porque você fez isso, aí a energia flui. O corpo funciona como canal, seria a saúde. Então, com o tempo, vai dar uma cistite, que é a infecção da bexiga, sabe? Então, essas áreas, essa primeira junção do arteiro, os dedos do pé, o pé tem a parte de trás, é passado, a do meio presente, dos artérios do pé para frente, é futuro. Então, é a área de registro de futuro no corpo físico. A gente consegue trabalhar essas áreas também para onde está com esse bloqueio energético e desbloqueando. Sabe? Esse terço superior da panturrilha e dos músculos internos do tórax, que envolve esôfago, laringe e traqueia. Isso é importante, são musculatura do trato respiratório mais interno. Porque o ansioso, ele tem respiração curta, porque ele não está trocando com o presente. A respiração, você puxa o ar de fora e solta. Então, a nível energético, seria a troca de você com os outros. Então, ele não está muito no presente, não está trocando, está muito no futuro. Então, ele trocando muito pouco, o corpo obstrui através da musculatura e vai ficando a respiração mais difícil. De vez em quando, o ansioso tem que dar um puxão, ele puxa o ar. Faz assim. Vocês devem lembrar alguma fase da vida de vocês, alguma fase assim de ansiedade. Porque a respiração vai ficando assim. Então, os tratamentos da ansiedade, a pessoa está ansiosa, ela